Alô, prezados ouvintes, saudações fraternais, meu nome é Peter Unruh. Quero agradecer aos novos inscritos nesse canal e queremos continuar juntos meditando na Palavra de Deus. Jesus ensinou a trabalhar enquanto é dia. Eu creio que todos estamos vendo que as portas estão se fechando aos poucos. Primeiro, os canais de conservadores estão sendo eliminados um atrás do outro. Depois, mais tarde, vai chegar o controle total da parte da pregação do Evangelho, como pessoas que estão na frente da política já falaram que vão fazer isso. Então precisamos aproveitar um tempo enquanto temos oportunidade de pregar a palavra de Deus. E queremos continuar hoje com o nosso tema, discernindo sinais dos tempos. O tempo está passando e entre as profecias da Bíblia nós temos informações muito importantes em Apocalipse 17 e 18, onde lemos a respeito de uma grande meretriz, que é um sistema religioso e ao mesmo tempo político e que interfere também na parte da economia mundial. Vai ter uma grande influência, especialmente no começo do governo do Anticristo. Então nós temos aqui um pequeno resumo dos acontecimentos dos tempos finais. Estamos aguardando o arrebatamento. Conforme a Bíblia, vai haver um tempo de 3 anos e meio de grande tribulação, liderado pelo Anticristo. Depois da segunda vinda, então milênio, julgamento final, juízo final, novos céus, nova terra e também o lago de fogo. E a Bíblia nos mostra que Cristo está preparando uma noiva para si, que é a igreja verdadeira, que não se trata de uma denominação, mas trata-se de cristãos, pessoas realmente renascidos e compromissados com a obediência ao Evangelho. E, ao mesmo tempo, nos tempos finais, o Anticristo está preparando uma grande prostituta, uma grande meretriz. Assim como existe a Trindade Santa, existe também a Trindade Diabólica, onde Satanás está no governo, no comando. Junto com ele vem o Anticristo e o falso profeta e uma grande meretriz que vai exercer uma grande influência sobre o governo do Anticristo, especialmente no primeiro tempo do governo dele. O Anticristo quer receber adoração. Então, para isso, ele precisa de um movimento religioso que leva o mundo a crer que ele é o Cristo, ou o Imam Mahdi dos maometanos, ou Krishna dos hindus. Enfim, ele é o Cristo que vai governar sobre o mundo, que vai trazer a paz e a felicidade. E já falamos um pouco no estudo passado sobre a grande meretriz sendo formada, e um dos eventos que destacou bastante essa realidade foi o grande encontro lá na União Soviética, no Cazaquistão, onde então líderes de muitas religiões se reuniram para fazer um planejamento. E nós vemos que uma das características dessa meretriz é a questão da roupa púrpura e escarlata. E creio que todos nós sabemos de que se trata isso. A Bíblia fala a respeito desse movimento e a história também atualmente coloca o que está acontecendo hoje. Com alegria fraterna foram escolhidos os líderes religiosos presentes. Cirineu Gomes Manduca, sacerdote representante da Umbanda, Bauru, São Paulo. Carmen Boff, representante da Igreja Seixo Noye, regional de Bauru. Dalton Morales Ribeiro, representante do Centro Espírita Kardecista de Agudos. Momento Monoquisimbi de Ozambi, representante do Candomblé. Congo, Angola, de Marília. Pastora Paula Tren, pastora evangélica de Confissão Luterana de Marília.
Guilherme, representante da yoga agudos e assim por diante. Então vemos que na maioria esses movimentos religiosos têm caráter de ocultismo, seja na parte do espiritismo, na parte do hinduísmo e assim por diante. Então, realmente, esse movimento está indo em direção à obediência do inimigo das almas humanas, de próprio Satanás. E por isso é muito importante estarmos bem atentos a isso. Uma das características que a Bíblia nos dá, em Apocalipse 18, que essa mulher, essa prostituta, ela mora, tem a sua sede no lugar chamado Sete Montes, Sete Colinas, e sabemos que a cidade de Roma, naquele tempo, era vista como a cidade de Sete Colinas. Vamos ver algumas afirmações do Manifesto do Ecumenismo. Eles não defendem a igreja cristã, não defendem a palavra de Deus como autoridade. Eles escrevem: todas as religiões são verdadeiras, porque elas são verdadeiras no coração de todos aqueles que acreditam nelas. Que outro tipo existe realmente? No passado, a igreja considerava muitas coisas como pecado, que hoje já não são julgadas dessa maneira. Como um pai amoroso nunca condena os seus filhos. E continuando, eles escrevem: nossa igreja é grande o suficiente para heterossexuais e homossexuais, por pró-vida e pró-escolha, para os conservadores e liberais, até mesmo os comunistas são bem-vindos e se juntam a nós. Todos nós amando e adorando o mesmo Deus. Nos últimos 6 meses, os cardeais, bispos, teólogos católicos têm debatido na cidade do Vaticano sobre o futuro da igreja e da redefinição das doutrinas católicas e dogmas. Deus está mudando e evoluindo como nós somos, porque Deus habita em nós e em nossos corações. Quando espalhar o amor e a bondade no mundo, nós reconheceremos nossa divindade. A Bíblia é um livro sagrado, bonito, mas como todas as grandes obras antigas, algumas passagens são desatualizadas. Então veja aqui como é que eles encaram a palavra de Deus, a verdade expressa na palavra de Deus. Todas as religiões são verdadeiras. Como é que pode-se afirmar isso de uma religião que adora Satanás? Totalmente impossível. Todas as doutrinas são certas. Aquilo que antigamente era pecado não é mais pecado. A Bíblia mostra que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E Jesus falou: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Então, realmente se trata de uma doutrina perversa que está sendo espalhada pelo movimento ecumênico. E não somente espalhada, mas eles querem obrigar a aceitação dessas doutrinas. A cidade onde está essa meretriz também foi identificada como a cidade onde os mártires foram mortos. E sabemos que na cidade de Roma, milhares de cristãos foram mortos por causa da sua lealdade a Jesus Cristo. Você tem ouvido falar frequentemente sobre o Sumo Pontífice. O Papa é chamado de Sumo Pontífice. Você leu alguma vez na Bíblia essa expressão? Claro que não. Esse é o título da religião do mistério da Babilônia. Havia então os zigurates e na última parte eram celebradas as cerimônias religiosas, onde estava então o sumo pontífice da religião do mistério, e ele estava então estabelecendo pontes para com as hostes espirituais da maldade. O Papa alguma vez foi engenheiro, construtor de pontes? Não. Essas pontes aqui se referem a um vínculo,
a uma relação com espíritos perversos. E quando o Papa assume esse título, ele está automaticamente se identificando com essa religião do mistério. Os pontífices seriam os consultores de ponte entre os deuses e os homens. Além disso, os líderes eram realmente pessoas que estavam ligadas a movimentos fora da palavra de Deus. Vemos aqui Evo Morales dando uma foice martelo, um símbolo do comunismo que matou tantas pessoas, para o Papa. E aqui uma moeda cunhada onde diz Pontifex Maximus, quer dizer, Sumo Pontífice. Então o Papa usa o título que os pagãos lá da religião do mistério estavam usando lá na Babilônia. Então, que ponto ele constrói? Quando eles afirmam que até tem lugar para comunismo, ele de boa vontade aceita esse símbolo de foice e martelo, que é símbolo do comunismo. O Papa João Paulo II permitiu que uma sacerdotisa hindu fizesse a tradicional marca de Shiva em sua fronte. Então, isso significa que a mente dele estaria ligada a Shiva, a essa divindade deles, a esse demônio do paganismo. Então, Shiva é um Deus com muitos braços que tem o seu controle sobre todos conforme a doutrina deles. No livro de Ralph Woodruff, Babilônia, a religião dos mistérios, você pode encontrar muitas informações. Olha, por exemplo, a mitra que o Papa está usando. É a mesma mitra que estava sendo usado pelo sumo sacerdote da religião do mistério em honra ao deus Dagon. Nós temos alguma vez na Bíblia uma instrução para usar esse tipo de mitra? Não. O sumo sacerdote no Velho Testamento usava uma lâmina de ouro onde estava escrito Santidade ao Senhor. Mas hoje eles usam essas mitras em relação, em referência a essa divindade pagã, ao Deus pagão. Por isso, eles estão tentando, a mãe das Beatriz está tentando ganhar muitas filhas para seguir a sua doutrina. Aqui a própria Igreja Adventista publicou como um dos líderes deles estava participando também. Então eles dizem, nenhuma igreja escapará. Ou aqui, Alexia é professora, pastora e trans e pré-candidata à Câmara Municipal de São Paulo. Ela é uma líder também, que também faz parte desse movimento. Um encontro interreligioso de relativa importância, com a participação de 108 delegações de 50 países, entre os quais os líderes espirituais do islamismo, cristianismo, budismo, judaísmo, hinduísmo, taoísmo, zoroastrismo, shintoísmo, junto com eles também líderes políticos e representantes de organizações internacionais. Então veja como eles fazem encontro de comunhão das mais diversas crenças, a maioria delas abomináveis aos olhos de Deus. E até o bispo Abner Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, foi lá para o encontro ecumênico e chamou o Papa de Sua Santidade. Veja até que ponto nós chegamos já em nossos dias. Vamos ver então alguns comentários. Uma perspectiva ampla do ecumenismo nos permite estender essa mesa para todas as pessoas de boa vontade, sejam elas de fé ou não, mas que compartilhem de um compromisso com a justiça e a inclusão de todas as pessoas. Isso naturalmente se refere também à questão da ideologia do gênero. Então, todos são bem-vindos dentro desse movimento. Das 80 correntes religiosas que o site do governo do Estado de São Paulo discrimina com mérito de participação,
budismo, hinduísmo, catolicismo romano, catolicismo ortodoxo, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Anglicana, Espiritismo, Igreja Messiânica Mundial, Islamismo, Judaísmo, religiões afrodescendentes, Xamanismo, Movimento Hare Krishna, Santo Daime, Seishonoi, Taoísmo e Shintoísmo, todos eles participando desse tipo de comunhão. Mas qual é a natureza da sua fé? Vemos como continua essa lista. Luteranismo, tradições indígenas, consta na lista como a Igreja Batista. Deixo deixar bem claro que a maioria dos batistas não aprova isso, especialmente batistas regulares e batistas bíblicas, mas também da batista da convenção, a maioria não concorda. A liderança muitas vezes participa com coisas que não são aprovadas pelos membros. Metodista, Congregação Cristã do Brasil, Adventistas, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus Amor, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus e Renascer em Cristo. Eu quero enfatizar mais uma vez que o fato de líderes dessas denominações participarem não significa que os adeptos concordem com isso, e a maioria dos adeptos nem sequer sabe que a sua liderança está envolvida com esse movimento apóstata que visa a formação da grande meretez. O Fórum Interreligioso foi institucionalizado desde 2013 pela Lei 14.1947/13, no âmbito da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Os representantes eleitos para compor esse fórum administrativo, feito de pessoas de diversas correntes religiosas, receberão disciplinas e atribuições diretamente da Secretaria da Justiça para fazer estender o plano da nova educação religiosa, que é, por fim, a verdade absoluta ou a última verdade. Veja que quem é responsável para determinar o que vai ser permitido ensinar vem do Conselho, Fórum Administrativo da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Que conhecimento essas pessoas têm da Bíblia? Eles se preocupam em unificar religiões e não em estabelecer princípios claros da palavra de Deus. Por isso tem tanta apostasia hoje, tantos ensinos completamente corruptos no meio de igrejas até chamadas de evangélicas. Isso é realmente algo abominável. Quem publicou esse relatório foi Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé. Haverá o fim do direito de pregar o evangelho puro. Só se poderá pregar a verdade absoluta determinada por eles. Por isso, estou fazendo meditações a esse respeito para que todos saibam o que está chegando em nosso encontro. Por enquanto, estão censurando canais conservadores. Logo vão censurar canais religiosos também, como já foi dito por um dos líderes desse movimento. Veja o que eles escrevem. O pluralismo e as diferenças de religião, assim como de raça, gênero e linguagem, diz a declaração, são uma expressão da sabedoria da vontade de Deus, com a qual Ele criou o homem, razão pela qual qualquer ato de coerção para com uma determinada religião ou doutrina religiosa é inaceitável. Então, se eu vou me expressar de alguma forma crítica sobre doutrinas totalmente abomináveis aos olhos de Deus, isso é inaceitável e, evidentemente, o canal vai ser cortado. Precisamos contar com isso, que os nossos dias estão contados.
Parlamento das Religiões Mundiais, é uma das instituições. Casa das Religiões Unidas, uma outra instituição. Aqui vemos Shimon Peres, ex-presidente de Israel, pedindo para o Papa fazer a ONU das Religiões, fazer um movimento, e o Papa está trabalhando nisso com todo o empenho. Existem livros, sim, que estão alertando contra isso. A ONU e a União Europeia como nova ideologia contra o cristianismo, um livro que eles lançaram para atacar o cristianismo. Então, a ONU e a União Europeia como nova ideologia, eles querem determinar o que pode ser ensinado e o que não pode ser ensinado. E aqui no Brasil, vai além ainda. Vice-presidente do PT quer abrir igreja pentecostal ligado ao partido em Maricá. Quer dizer, uma igreja unida com a política e a política específica de uma determinada ideologia. O PT quer montar igreja evangélica. Ele falou que essa igreja vai ser uma igreja pentecostal. Então não é só o movimento lá no Cazaquistão, mas é em volta do mundo que está acontecendo esse movimento para controlar a fé das pessoas. Por meio da humildade e introspecção e contemplação, orante ganha uma nova compreensão de certos dogmas. A igreja já não acredita em um inferno literal, diz o Papa, onde as pessoas sofrem. Essa doutrina é incompatível com o amor infinito de Deus. Deus não é um Deus juiz, mas um amigo e um amante da humanidade. Deus, a Bíblia deixa muito claro que Deus com justiça há de julgar o mundo. E quando lemos sobre o juízo final no grande trono branco, vemos que não é brincadeira ofender a Deus. Mas eles querem tirar o medo das pessoas de serem punidas por Deus, porque assim eles conseguem controlar melhor as pessoas que não estão querendo se submeter a esse movimento inimigo de Deus. Deus nos procura não para condenar, mas para abraçar. Como a história de Adão e Eva, nós vemos o inferno como um artifício literário. O inferno é só uma metáfora da alma exilada ou isolada, que como todas as almas, em última análise, estão unidas no amor para com Deus. Mais uma vez, uma declaração negando as doutrinas da palavra de Deus. Evidentemente, há sempre pessoas que estão alertas para a situação, aquilo que está acontecendo em todos os países, seja na União Soviética, seja na China, seja na Coreia, em todos os países onde existe esse sistema de governo, a igreja se dividiu. A igreja oficial, subordinada às autoridades políticas, e a igreja subterrânea, controlada por Cristo. Eu preguei em várias igrejas subterrâneas lá na União Soviética, no tempo ainda da perseguição, e vi como eles estão sendo perseguidos. Eles proíbem pregar para crianças e adolescentes, eles proíbem pregar a Bíblia assim como ela é, querem reinterpretar a Bíblia, e proíbem pregar sobre arrebatamento. A esperança das pessoas deve estar voltada para o Partido Comunista e não numa volta de Cristo. Na última terça-feira, a CNN publicou um artigo descrevendo a doutrina escatológica da volta iminente de Jesus Cristo para a sua igreja como um problema crônico que pode causar a ansiedade de arrebatamento, levando uma vida inteira para curar. Então, já estão apresentando hoje essa doutrina bíblica como sendo um problema crônico que traz sérias consequências. Isso o comunismo sempre fez na Rússia. Não querem permitir pregar sobre a volta de Cristo. Método de sedução. Usam a libertinagem, os milagres e pressão econômica. Essa advogada
Laura, ela prega abertamente que vão se infiltrar nas escolas dominical para doutrinar as crianças na doutrina socialista. Essa infiltração tem sido método já desde o tempo do comunismo lá na União Soviética, como também em Cuba e outros países. Então, procuram se infiltrar na igreja trazendo doutrinas novas. Segundo a advogada, é necessário usar as escolas dominicais. O que mais a igreja quer é pegar uma irmãzinha para tomar conta das crianças, observou. Enquanto eles estão no culto, há uma sala cheia de crianças. E você vai pegar a Bíblia para falar de Jesus. Jesus amava os pobres e Jesus disse que rico não entraria no reino dos céus. E criança vai chegar em casa e mostrar para o seu pai. Então, nota a estratégia deles para seduzir através das crianças. Estratégia de Lula orienta o PT a criar núcleos evangélicos e o partido quer construir interpretação da Bíblia. Então, eles querem determinar como a Bíblia deve ser interpretada. Os chineses são obrigados a trocar imagens de Cristo ou de símbolos religiosos pela imagem de Xi Jinping. Então, são métodos os mais diversos para seduzir as pessoas. Mas a Bíblia mostra que um dos métodos principais vai ser sinais e milagres. Este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, o falso profeta vai fazer grandes sinais e o povo vai acreditar realmente ele é o Cristo. Também Tessalonicenses, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, o movimento milagreiro de hoje está preparando o mundo para receber o grande milagreiro, o falso profeta, para adorar o anticristo como sendo Deus. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então, vai haver grandes sinais maiores do que está havendo hoje em movimentos pentecostais e o povo vai acreditar, realmente ele é o Cristo. Continuando, engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Sim, o anticristo quer ser adorado como Deus. E o método melhor para enganar pessoas que não têm firmeza na doutrina bíblica é fazer grandes sinais e milagres, e mesmo muitos que se dizem cristãos vão estar sucumbindo a essa sedução. Outra área é a área da luxúria. Já se falou muito na Igreja Católica e em muitas igrejas evangélicas que devemos ser inclusivos, aceitar tudo porque Deus ama todos. A Bíblia diz, os quais vos diziam que nos últimos tempos havia escarnecedores que andariam segundo as suas concupiscências. Esses são os que assim mesmo se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Então, pessoas que andam segundo as suas concupiscências. E vemos hoje em dia muitas igrejas chamadas de inclusivas que aceitam todo tipo de perversidade na área da moralidade. Eles estão reinterpretando a Bíblia para encaixar todo tipo de pecado ali dentro. A Igreja Metodista Unida, pastor convida drag queen para ensinar crianças de igrejas nos Estados Unidos. Então, vemos até que ponto chegou. Mas uma outra maneira de enganar as pessoas ou de forçar as pessoas a adorar o anticristo vai ser pela pressão econômica. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, se ninguém pode comprar ou vender,
Se não tiver sinal, significa a pessoa vai ter que assumir um compromisso. Sim, eu aceito o anticristo como sendo o meu Cristo. Mas sobre esse tema queremos falar no próximo estudo. A China está ameaçando retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Muitas dessas famílias precisam desse dinheiro para sobreviver, sobretudo depois do baque que a economia do país sofreu por conta da pandemia. Então, se a pessoa não abandona a fé cristã, não ganha benefícios sociais e está automaticamente sujeita a morrer de fome. No próximo estudo, então, se Deus o permitir, queremos falar sobre o domínio pelo controle econômico que está sendo introduzido rapidamente também aqui no Brasil, onde eles pensam estabelecer uma renda básica universal para todas as pessoas. Então, precisamos saber, estamos indo rapidamente para um governo totalitário e que Deus nos dê realmente firmeza total para não nos deixar seduzir por esses métodos de sedução que eles estão adotando. Muito obrigado por ter assistido essa meditação e que possa servir para edificação da vida espiritual e uma determinação completa. Eu vou obedecer à palavra de Deus. Amém.